três principais temas: família, casamento, divórcio. E o segundo, que vai linkar muito bem, que vai falar um pouco a respeito das primícias que começaram no céu, as coisas que eram para ter sido boas, mas se corromperam. E terceiro tema, por último, lembrando que esse conteúdo é um conteúdo voltado para homens, vai falar a respeito de negócios com a internet. Como trabalhar melhor as minhas redes sociais, criar os meus conteúdos, engajar melhor os meus seguidores e ter bons resultados. Fique até o final, espero que você goste. Deus te abençoe. Eu quero falar sobre família especificamente. Nós temos uma família bem estruturada, uma família forte, uma família sadia, para que a gente possa também ter uma sociedade bem estruturada. O sucesso da família vai depender da nossa posição, do posicionamento do homem frente às demandas. Porque o homem, ele tem essa virilidade de proteger, de prover e de dar direção. Então nós precisamos, como homens, ter essa convicção de que nós precisamos sim trabalhar para que a nossa família cresça, seja bem estruturada. Desde os anos 60, lá em Woodstock, foi pregado muito a questão da liberdade sexual, foi falado muito a respeito de drogas, rock and roll, né, libertinagens. Então, infelizmente, de lá para cá, a sociedade tem desvirtuado muitos valores da família. Tem se colocado o empoderamento das mulheres, tem emasculado os homens, a sociedade e essa engenharia social tem procurado emascular o homem e enfraquecendo ele dessa forma e empoderando e fortalecendo as mulheres a ponto delas serem totalmente independentes na questão emocional, financeira e até física muitas vezes, em detrimento de um homem que ao longo do tempo tem se enfraquecido pela agenda progressista. Então, quanto mais enfraquecido for o homem, mais será enfraquecido a família. E quando as mulheres assumem o papel do homem, aí acabou. Então, a sociedade hoje, muito do que se vê em relação à sua moralidade, está muito vinculado à família. Então, nós precisamos de homens que sejam viris, que sejam protetores, que sejam provedores, que deem direção para os seus filhos, para a sua família. Ensina a criança no caminho que deve andar. Este é a direção que nós devemos dar para os nossos filhos. Nós devemos proteger as nossas mulheres e os fracos, né? Dos homens maus. E nós precisamos prover, através do nosso trabalho, através das nossas atividades, nós precisamos levar condições de subsistência para a nossa família. E isso está marcado para o homem. Mas hoje a gente vê homens com 40 anos jogando videogame na casa dos seus pais. Então isso é muito comum e infelizmente tem deturpado muito o que é família. Todos já ouviram falar de que a família é projeto de Deus. Sim, isso é verdade, mas não é toda a verdade. A verdade é que a família é o alicerce, é o fundamento de uma sociedade sólida, concreta, de uma sociedade que traz direcionamento e avanço moral, avanço na área econômica. Quantos meninos que perderam seus pais ou não tiveram os seus pais e hoje não conseguem ter uma referência de masculinidade para exercer o seu papel de marido ou de pai. E muitos desses que perderam os seus pais ou tiveram pais ausentes, muitos deles estão hoje atrás das grades, no mundo da criminalidade, porque não teve alguém que desse limite para eles. Não teve alguém que trouxesse para eles um não que o ajudasse, que exigisse dele uma responsabilidade e até uma autorresponsabilidade de acordo com as suas atribuições, de acordo com o propósito que o pai está ali colocando para este filho desempenhar como homem. O livro A Jornada de Meninos a Homens, do Bispo JB, trata muito desse assunto em relação do homem frente à sociedade, seu papel familiar, em relação à sua masculinidade.
Então, hoje o homem, ele tem que ser um homem que está avançando para o sucesso da sua família, para conquistar esse monte da família. É um papel fundamental de que o homem seja o provedor, seja o seu protetor e seja também aquele que indica o caminho, que aponta o caminho e que direciona para que essa família possa crescer bem estruturada. E assim nós teremos uma sociedade muito melhor, com valores essenciais. Eu lembro que quando Abraão ele foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, ir para um lugar que Deus ia mostrar para ele, é nesse perfil que nós vamos, sendo orientados e dirigidos por Deus para conduzir a nossa casa, para conduzir a nossa família para o temor do Senhor, para o caminho do Senhor. Nós somos aqueles que procuram manter um padrão moral e ético baseado nas escrituras sagradas, tendo como princípio base o temor do Senhor. Então, por isso que nós, como homens, precisamos, a cada dia, preservarmos os valores da família, amarmos as nossas esposas, protegê-las, dar carinho para elas, amar os nossos filhos, ajudá-los a se direcionar, encaminhar na vida, como a gente diz, porque nós criamos nossos filhos não é para o mundo, nós criamos nossos filhos não é para nós criamos nossos filhos é para Deus. E nós precisamos urgentemente retomarmos a nossa família como algo principal, porque se nós tivermos uma família forte, bem estruturada, nós também, além de termos uma sociedade forte, estruturada, nós teremos uma igreja sadia, uma igreja bem estruturada, uma igreja firmada dos princípios da palavra do Senhor. Então essa é a mensagem de hoje, esse é o ponto que nós precisamos colocarmos na nossa mente, criar essa mentalidade de que nós somos responsáveis para o avanço e o crescimento do reino de Deus na terra através das nossas famílias. Ezequiel 28, do 15 ao 17. Eu tenho aqui. A palavra de Deus fala: perfeito eras. Olha o que aqui tem. Era o rei de Tiro. Colocando o rei de Tiro, ele era Satanás usando o rei de Tiro. Esse rei de Tiro, ele era como se fosse Satanás. Ele queria ser um Deus. Ele queria que o povo adorasse a imagem dele. Ele queria... Só que Deus sabia que quem estava por trás do rei de Tiro era Lúcifer. Então aqui, ele está colocando Ezequiel para falar como se fosse Lúcifer mesmo, falando para Lúcifer, não para rei de Tiro. E daí eu coloco aqui para vocês verem uma coisa. A palavra de Deus aqui fala do 15 ao 17. Prestem bem atenção. Perfeito eras tu nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Então já aí dá para ver que não era para rei de Tiro. Era para Lúcifer. Eu peço permissão para vocês de falar de Lúcifer, porque, mesmo não estando na Bíblia, porque todos conhecem ele como Lúcifer mesmo, né? Então eu peço permissão para vocês para colocarem esse nome. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançares, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer. Olha aqui, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Para você ver o quanto que ele era belo. Ele era tão belo que ele achava, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Eu quero mais. Eu não quero só servir a Deus. Eu quero ser Deus. E aqui ele coloca: por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Aqui o que Deus está falando? Você se achou tão grande, que quis tomar o meu lugar.
E ele era tão, assim, achava tão importante, que ele não queria mais servir a Deus. Ele queria ser servido. Ele queria ser servido pelos anjos, os outros anjos. Ele queria ser adorado. O que aconteceu? Vamos colocar, quando Abraão foi dobrar o joelho perante os anjos. O que os anjos falaram para Abraão? Pode falar, irmão. Que não queriam. Não. Não dobre o teu joelho perante nós. Os anjos não queriam isso. Porque eles sabiam que dobrar o joelho é só perante Deus. Então, todas as vezes que Abraão, Moisés, tentaram dobrar o joelho perante anjos, aquilo que eu falei para vocês alguns cultos atrás, algumas aulas atrás, quando você lê na Bíblia anjos com letra minúscula, são anjos normais, apenas anjos. Quando você vê anjos no Antigo Testamento com letra maiúscula, é a chamada teofania, que é de Jesus. Jesus em forma de anjo. Jesus aparecendo. Então, quando você vê lá, Jacó brigou com o anjo e o anjo feriu a perna dele. Letra maiúscula, Jesus Cristo. Quando for letra minúscula, são anjos normais, né? E aqui a gente vê que essa foi um grande erro de Lúcifer. Querer ser maior do que Deus. Ele se achava tão maravilhoso, tão lindo, que ele falou, nossa, eu não tenho que servir, eu tenho que ser servido. E aí houve a queda. Mas nós vamos ver mais sobre Lúcifer aqui. Eu quero colocar para vocês Isaías 14, do 12 a 14. Isaías 14, do 12 a 14, diz o seguinte: Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração, olha o que Lúcifer dizia no coração dele, ó. Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. O que a gente vê aqui? O orgulho de Lúcifer. Ele era muito orgulhoso. Lúcifer, ele era tão orgulhoso, que ele queria, como eu falei para vocês, até que os anjos adorassem ele. Os anjos, nós vamos ver aqui os 4 maiores anjos, que têm uma função extraordinária no céu e sempre tiveram. Mas ele queria ser o maior de todos. Ele queria ser tão grande, que ele queria até tirar o trono de Deus. Ele deixou de ser servo e queria ser o Deus maior. E a gente vê nesse texto aqui, com 3 versículos, a gente vê uma coisa, que ele coloca eu subirei, eu serei. Aí você vê o tipo de pessoa o tipo de anjo que ele era. Nós temos que colocar isso na nossa vida. Nós, o que somos nós? Nós não somos nada. Nós somos um vaso usado por Deus. Se Deus quiser não te dar algumas coisas, ele é Deus, ele vai continuar sendo Deus.
Agora, nós temos que aceitar isso. Já Lúcifer, não. Ele já não queria mais isso. Ele não queria mais servir, ele queria ser servido. Tá, então tudo depende do que tu vai fazer com a rede social, né? No caso, o YouTube. Se você quer ela para ter uso na igreja e tal, para tentar crescer essa comunidade aqui, você pode falar de qualquer coisa. Por quê? Porque tu quer atingir aquela pessoa que está sem Deus, que está sem conhecimento da igreja, para trazer, entendeu? Então você pode pegar de qualquer jeito, pode ser isso, qualquer tema. Música pode ser parque, pode ser o cachorro, pode ser aquilo, pode ser o outro. Por quê? Porque seu público, no caso na parte de marketing digital, é avatar, é todo mundo. Não tem ou sou tipo menino, ou sou pessoa mais adulta ou jovem. Então seria em geral, entendeu? No caso, se você quer mais focar na parte de, no exemplo que eu estou fazendo agora, vender um curso, alguma coisa, você tem que ir mais para ter o avatar. Qual o avatar teu? Dependendo, se você vai na área da música, pode ser homem, pode ser mulher, mas não pode ser tão criança, pode ser 18 para, sei lá, mais ou menos quanto? 40 anos, mais ou menos. Então você tem que tentar captar esse público. E não procurar em geral, por quê? Porque na hora de tu impulsionar, que vai ver uma obra que tu vai impulsionar teu vídeo, tu vai conseguir captar um público que é o público não alvo. Então esse público vai te custar dinheiro, entendeu? Porque cada clique que eles deem no teu vídeo, ele vai custar dinheiro, entendeu? Então você tem que ter aquela, tipo, ter uma audiência que você quer realmente. Ah, não, eu quero só na minha parte, odontologia. Eu não quero paciente na minha, no meu YouTube. Eu não quero paciente de odontologia, eu quero só dentista. Porque na hora de eu falar, eu vou falar com o dentista, não com o paciente. No paciente, qual vai ser aquele do consultório? Tem esse filtro que você faz lá, tipo, quero dentista. É porque você Como vai é que é ser no isso? teu tema, entendeu? Vamos supor, o curso que eu quero lançar agora da anestesia, certo? Então vou falar, não, anestesia e tal, se você vai e começa a anestesiar pelo vestibular e tal, coloca algumas imagens anestesiando. Esse tipo de imagem é para repelir o usuário normal, porque o usuário normal não quer ver uma agulha entrando na boca de uma pessoa. Mas já para o dentista é interessante, entendeu? Então esses são tipos de conteúdo que vai repelir aquela pessoa que tu não quer no teu conteúdo, no teu inscrito, entendeu? Então vamos lá. Por exemplo, falando aqui, a gente está usando isso aqui até como um treino também. Se vocês quiserem participar, vocês podem participar até, certo? Que a gente achou interessante fazer como uma entrevista aqui, né? Mas, por exemplo, aqui eu estou mudando o meu canal. Ele não é mais pet, inclusive eu entrei na configuração dele, tirei animal, tipo, sei lá, né? E realmente eu estou marcando bem, tipo, homens, Curitiba. E se eu fosse hoje impulsionar um vídeo desse, aí você me diz se isso é interessante ou não. Eu sempre vou pegar nessas palavras, tipo, desenvolvimento humano, homens, Curitiba, homens cristão, homens negócio. Aí eu faria um filtro lá, tiraria mulher, obviamente, e faria um filtro, sei lá, de 25 a 45, 55 anos, né? Então, tipo, e faria uma thumb, sei lá, a thumb é aquela capa, né? De tudo que não sabe. Faria uma thumb, tipo, pode ser uma roda, aqui nós, com uma pergunta impactante e uma mensagem que gera algum tipo de curiosidade. Sim. Não sei se isso é interessante para transitar ou até mesmo para fazer um funil mais orgânico. Assim, a primeira coisa que é assim, você para que quer impulsionar o vídeo no Instagram, no YouTube? Para qual seria o objetivo? Ganhar seguidores, alguma dessas coisas? Ou só para chegar para mais pessoas? Porque assim, se você pensa em impulsionar teu vídeo, é por algum objetivo. Vamos supor, você vai vender um curso. Então você tem que ter um tempo de tráfego, é, tráfego orgânico, entendeu? Você vai conseguir ir subindo vídeos diariamente. Tem que ser diariamente. Palavras que começam, que são truques, que é como que assim que foi, ou assim aconteceu, ou
isso é X coisa. O que você faria se a bolsa caísse hoje? Exatamente. Então tem que ser coisas mais para o lado de dor. De dor. Exatamente. Qual é a dor da pessoa? Qual a dor da pessoa. Então alguma coisa assim que tenha curiosidade. Então assim, os 3 erros é uma coisa muito boa. Os 5 erros que você comete ao fazer X coisa. A pessoa, 3 erros? Peraí, deixa eu ver. A pessoa, se é do teu avatar, que no caso meu seria a odontologia, eu coloco os 3 erros que você comete na odontologia. O dentista, isso, que erro eu estou cometendo? E pá, entra lá. Entendeu? Então, eu estou fazendo alguns testes que eu tenho ali no YouTube e eu coloquei vários títulos assim, pá, e os que mais têm engajamento são aqueles que têm 3 erros ou falar, vamos supor, eu coloquei anestesia tópica não serve. Por que anestesia tópica não serve? Então a pessoa, por que será que não serve? Pá, entendeu? De curiosidade. Então todos esses títulos assim bem no começo são aquele que vai prender a pessoa no começo e também uma informação importante no começo. No caso, se vocês querem vender um curso, alguma coisa, vocês no começo sempre tem que falar sobre o que tu faz, mostrar algumas técnicas, alguma coisa, mas nunca vender no começo. A pessoa não gosta de vender, que estejam vendendo alguma coisa. A pessoa gosta de comprar, mas não gosta que a pessoa fique aí, ei, compra, compra. Não, tu primeiro vai criar uma audiência, depois vai criar uma autoridade, as pessoas vai ver, vai saber que você manja aquilo, faz aquilo, e depois elas vão confiar em você. E aí, depois é que você vai vender. Você que ficou aqui até o final, quero te agradecer. Não se esquece de se inscrever no canal. Coloque seu comentário se você concorda, não concorda, qual a sua visão. E compartilhe com as pessoas aí esse conteúdo, tá ok? Uma ótima semana para você, Deus abençoe.